Neste vídeo vamos entrevistar o Rui Gomes, que é Diretor de Sistemas de Informação dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Rui, o tema da entrevista, estamos a falar de Customer Experience, ou talvez em português, a experiência do utilizador ou do cliente, mas cliente no sentido lato. Na saúde não há clientes, há utentes, não é? E temos aqui alguns temas mais concretos. Eu começaria pelo Design Outside In. O que é que o Ministério da Saúde faz para tentar perceber as necessidades, os problemas, os desafios, não só dos utentes, dos hospitais, centros de saúde, mas também dos próprios profissionais de saúde, que são, no fundo, clientes internos? Exatamente. Portanto, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, tal como o nome indica, prestam um conjunto de serviços, neste caso, que são partilhados, mas ao mesmo tempo também de uma forma centralizada. Significa que, relativamente àquilo que no fundo é a massificação e a adoção e também a produção, no fundo, de ferramentas, sistemas de informação, que permitam, de uma forma generalizada, aos utilizadores, e aqui quando estamos então a falar dos utilizadores e do User Experience, estamos a falar de a quem servimos, que no fundo são as entidades prestadoras de cuidados de saúde, ao mesmo tempo também que temos, no fundo, os próprios profissionais de saúde, sendo certo que no fundo o cliente final acaba por ser o utente. Neste âmbito mais específico, e tendo em conta que realmente que são os serviços centralizadores, eles incorporam internamente um conjunto de profissionais que, além de já terem larga experiência, curiosamente, também a trabalhar em hospitais, têm também uma grande experiência naquilo que, no fundo, que é a definição de requisitos e que é, no fundo, a constituição de grupos de trabalho, onde, no fundo, os profissionais de saúde são envolvidos, seja os médicos, sejam os enfermeiros, desde a área dos cuidados de saúde primários, também a área hospitalar. E, portanto, de uma forma mais ou menos generalizada, beneficiando muito de uma experiência, estamos a falar também de vários anos, onde, no fundo, o SNS foi incorporando e, ao mesmo tempo, foi dotando com capacidades os seus profissionais, não só profissionais de saúde, mas também os profissionais técnicos, e tendo os serviços partilhados beneficiado de alguma experiência e, no fundo, de incorporando nas suas estruturas essas pessoas, tem sido, no fundo, o mote principal para conseguir, no fundo, atingir esses objetivos. Bem, todas as organizações têm clientes externos e também têm empregados, mas para a informática ou para os sistemas de informação, no fundo, eles também são clientes internos, não é? No vosso caso, essa diferença ou essa realidade ainda é mais óbvia, não é? Porque vocês são serviços partilhados, portanto, têm como primeiros clientes o sistema de saúde, não é? Os hospitais, os centros de saúde, que, por sua vez, têm os seus clientes finais, que são os utentes. Mas vocês também têm serviços digitais, online, diretamente para os utentes, não têm? Isso é uma realidade. Portanto, nós acabamos por servir e estar muito focados naquilo que, no fundo, são acompanhamentos de atividades no âmbito dos nossos principais clientes, e estamos a falar de contratos-programa, onde, no fundo, existem um conjunto de metas que têm que ser atingidas e depois um conjunto de atividades diretamente ligadas com os grandes clientes pessoais, serviços centrais, como a ACSS, como a Direção-Geral de Saúde, entre outros, e, ao mesmo tempo, também os hospitais. E é aqui, mais especificamente, que estamos muito voltados para aquilo que é não só os sistemas de suporte de gestão, mas ao mesmo tempo também os sistemas de suporte à atividade clínica e de enfermagem, de uma forma generalizada. E isso é verdade, acabamos por estar muitas vezes, e no fundo acaba por estar aqui uma cultura enraizada de servir diretamente os organismos, servir diretamente os profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, acabamos por estar a criar também uma ligação muito direta ao utente e tem muito a ver também com, no fundo, os desígnios da área da comunicação, não é? A capacidade que nós temos de nos aproximar, não tendo, provavelmente, os próprios organismos prestadores de cuidados de saúde uma orgânica, uma dinâmica e uma capacidade para o fazer, centralmente também nós acabamos por induzir muito. E, portanto, estamos a falar, no fundo, de uma série de aplicações que têm sido desenvolvidas e que, ao mesmo tempo, também acabam por impulsionar aquilo que, no fundo, que é a transformação, não é? Digital no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Focando agora na parte dos utentes, dos serviços que vocês prestam através da internet aos utentes, ou no fundo aos clientes finais, muitas pessoas imaginam que os serviços públicos, pronto, não têm que atrair clientes porque os clientes são obrigados a usar esses serviços públicos. No caso da saúde não é bem assim, não é? Penso eu. E também, por outro lado, que se a pessoa puder usar os serviços online, também são mais baratos e são mais convenientes e se dá até tem mais qualidade do que irem visitar fisicamente um hospital, um centro de saúde. O que é que fazem vocês para atrair esses utentes para usarem os serviços online? Eu penso que uma das principais forças é a comunicação.
né? E ao mesmo tempo que a sensibilidade e a sensibilização para realmente a relevância e a pertinência que um doente e um utente, no fundo, vai circulando por várias unidades de saúde, e desde os centros de saúde, desde os hospitais, e que é cada vez mais necessário que a informação esteja de alguma forma distribuída e atualizada nos vários organismos, tem feito com que, tipicamente, nos serviços partilhados, tenham-nos direcionado muito àquilo que é a relevância realmente da informação útil em tempo útil, não é? Para tratamento útil. E, nesse caso, mais específico, o que temos direcionado é muito no âmbito da comunicação, no âmbito daquilo que há de ser proatividade, né? Tipicamente temos-nos lançado muito em, no fundo, a adoção e também ao mesmo tempo a introduzir mecanismos e, no fundo, ferramentas ágeis de comunicação, seja através de SMS, seja através do e-mail, seja através de formas mais proativas, onde conseguimos também perceber realmente aquilo que há de ser a dimensão para poder gerar eficiência relativamente àquilo que é os serviços que prestamos. Tipicamente, quando um utente se direciona a um serviço que seja privado, pode existir uma forte probabilidade da informação que vai ser depositada nessa unidade privada possa não estar disponível para depois um tratamento de um sinal de emergência que a pessoa tenha que correr, por exemplo, a um serviço público. Não é? E, portanto, eu penso que esta consciencialização e de uma forma generalizada, no fundo, levar de uma forma quase que orgânica e pertinente que realmente o cidadão está no centro e está no core, esteja no público ou esteja no privado, tem sensibilizado que realmente não é preciso impor muitas coisas, é preciso que os sistemas funcionem, não é? E que, no fundo, se sinta cá realmente um valor acrescentado na utilização das ferramentas. Tu focaste num tema que também é muito interessante nesta área, que tem a ver com os dados, não é? Sobre os utentes, não é? Que além de terem de ser seguros, também podem ser utilizados, por exemplo, fazermos análise sobre esses dados e tentar perceber, por exemplo, quais são as necessidades dos utentes ou outras utilidades desse género. Podes dar algum exemplo concreto de suporte à decisão ou de business intelligence que vocês fazem com esses dados dos utentes? Os serviços partilhados têm pouco mais de 5 anos de vida. Portanto, significa que, do ponto de vista da centralização e da capacidade de inferência à informação, é algo que está em consolidação, ou seja, tudo tem a ver com a descentralização de um conjunto de bases de dados que depois não estão ligadas entre si e que têm criado, de alguma forma, esta dispersão de informação cria realmente muita dificuldade quando, no fundo, nós temos depois que fazer esta agregação e, no fundo, fazer o tratamento da informação para disponibilizar. E, portanto, o trabalho tem sido muito focado naquilo que é a consolidação, seja das bases de dados, seja na definição daquilo que, no fundo, são as regras relativamente àquilo às terminologias, que são comuns ou não são comuns, e esta padronização, praticamente, das bases de dados e de tabelas mestres a nível nacional tem sido o principal foco. Porém, não significa que atualmente não haja uma grande ambição realmente de poder fazer inferência a alto nível e até de uma forma inteligente àquilo que é a informação que vamos recolhendo. Aliás, só por curiosidade, ainda hoje estava eu a entrevistar um especialista na área do BI que veio ter comigo e que a primeira coisa que eu senti, olha, precisamos efetivamente de mais pessoas com estes skills e capacidades, porque nós temos um manancial já de informação que está a acabar de ser consolidada e que precisamos dela depois para a tomada de decisão. É interessante esse exemplo porque um dos temas do curso é que realmente as tecnologias só por si não resolvem os problemas, não é? É preciso pessoas, não é? Claro. E é preciso as organizações também terem de utilizar essas tecnologias com as pessoas para resolver os problemas. E hoje em dia nós temos imensas tecnologias na área do suporte à decisão, às vezes não temos pessoas que as sabem utilizar, não é? É verdade. Eu diria que focaste no ponto principal. Tecnologias há muitas, eu já conheci imensas, já fui um homem cheio de vontade de fazer grandes inovações e percebi que, tipicamente, se não temos os recursos qualificados disponíveis, eu diria que e se não os conseguimos de alguma forma reter nas nossas organizações, principalmente na administração pública, que não é fácil, não é? Porque o privado realmente lança-se muito mais à frente, nós temos grandes handicaps relativamente a isso. Podemos inovar, pode haver grande tentativa de transformação digital, apps para tudo o que é, no fundo, endereçar uma série de requisitos e objetivos, mas, principalmente, os especialistas é aquilo que, no fundo, de uma forma generalizada, o setor público tem muita dificuldade em no fundo, em segurar. E concordo inteiramente contigo. Portanto, sem realmente este elo, que é o mais importante, que são as pessoas, nós não vamos conseguir fazer transformação nenhuma. É fácil, se calhar, comprar uma ou outra app, mas depois fazer chegá-la diretamente àquilo que é, em termos de interoperabilidade com outros sistemas de informação, que acabam por estar dispersos nos hospitais e nos centros de saúde, é muito difícil quando não temos efetivamente pessoas especializadas. Tecnicamente e também do ponto de vista de conhecimento de negócio, também acaba cada vez ser mais relevante. Continuando neste tema dos dados, se vocês começarem a juntar os dados sobre a saúde de várias fontes e começar a fazer suporte à decisão sobre esses dados,
torna-se um ativo muito valioso, não só para vocês e para os próprios utentes, como também para eventuais piratas informáticos ou hackers, ou como quisermos chamar, claro. Que ainda outro dia estava a ler um artigo que esses dados sobre a saúde hoje em dia valem mais do que dados sobre financeiros, que tipicamente eram o principal ativo, não é? Para esse tipo de crime. E vocês, eu sei que a segurança é um tema que preocupa em particular toda a gente, mas na saúde e a ti em particular eu sei que é um assunto importante. Os utentes podem estar descansados com os seus dados sobre a saúde? Eu diria que sim, por uma razão, se estivermos a falar no espectro do Serviço Nacional de Saúde, porque dados sensíveis, eles acabam por ser da responsabilidade das unidades que, no fundo, são os prestadores de cuidados. Portanto, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, neste momento, eles não incorporam e não integram, de alguma forma, não centralizam aquilo que é essa informação sensível. Portanto, tudo tem a ver com essa informação, ela está na posse das próprias entidades hospitalares. Agora, respondendo à tua questão, não, eu não ficaria descansado. Se fosse, provavelmente, um administrador de um hospital, eu não ficaria descansado até ter a certeza absoluta que existe, que está introduzido internamente, um programa de gestão de segurança e risco que esteja com owners responsáveis e que tipicamente tenha deliverables e uma constante monitorização e melhoria contínua. Portanto, eu, se fosse administrador, não estaria descansado. Agora, centralmente, estamos a fazer todos os possíveis para garantir que este programa nacional, inclusive, ainda hoje estivemos a preparar um documento relacionado com o registro obrigatório de notificação de incidentes de segurança para depois poder reportar ao Centro Nacional de Cibersegurança, onde, no fundo, é muito claro e é muito explícito aquilo que, no fundo, cada organismo terá que fazer, como ter o seu responsável de notificação obrigatória, ao mesmo tempo também ter alguém na área de um diretor, no fundo, um Data Privacy Officer, que seja responsável depois por aquilo que é a informação que há de circular entre os organismos. Muito bem. Uma outra questão que há aqui na área do Customer Experience é a relação do físico com o digital, ou seja, tentar tirar partido das novas tecnologias para aumentar ou melhorar a experiência, neste caso, dos utentes, não é? Daquilo que já existe a nível físico, os hospitais, os centros de saúde, as salas, os atendimentos, etc., mas também o contrário, não é? No online, não é? Tentar tirar partido desse físico. Podes dar algum exemplo concreto da relação entre esse físico e digital na área da saúde? Eu diria que associamos sempre, não é, que a questão da transformação digital tem que estar sempre inerente em que eu tenho que ter tudo 100% de uma forma eletrónica, não é? E, portanto, desse ponto de vista, as interações. A realidade é que muitas vezes não é assim. O que nós acabamos por ter muitas vezes é que, ou muitas vezes a falta de arquitetura, ou a falta de desenho, ou a falta de processo, o digital ou o eletrónico vem que realmente criar problemas sérios que antes não existiam e, portanto, não vem efetivamente simplificar. E eu acho que este meio termo tem que ser muito equilibrado. E tem que ser muito equilibrado principalmente porque é verdade que a introdução de ferramentas, principalmente então quando estamos a falar de algo tão específico como na área dos cuidados intensivos, como na área dos blocos operatórios, neonatologia, portanto, são tão específicas que o risco pode ser tão grande se efetivamente eu quiser fazer obrigatoriamente o shift e dar o salto para aquilo que, no fundo, é a parte do eletrónico. Portanto, aí sim existe realmente uma grande necessidade, não só, obviamente, da validação, mas uma grande necessidade de perceber até que ponto é que o material, não é, e o físico, de alguma forma, não terá que ainda perdurar versus a questão da transformação total e digital. Há um exemplo concreto que, pelo menos no Reino Unido, que eu conheço, tem a ver com as consultas online. Em vez das pessoas se dirigirem aos centros de saúde, poderem falar com o médico através da internet. Está alguma coisa planeada, alguma iniciativa planeada nesta área nos próximos anos em Portugal? Sim, neste momento está a ser edificado aquilo que é o Centro de Telesaúde. E no Centro de Telesaúde, a nível nacional, que vai ser constituído e já vai ter uma lei orgânica, está especificamente pensado aquilo que, no fundo, que é a aproximação das comunidades, que, no fundo, estão mais afastadas, não é? De uma forma mais ou menos generalizada, para, no fundo, fazer essa capacidade, adotando e a utilização da tecnologia, para, no fundo, aproximar com qualidade, para se poder, inclusive, no âmbito da dermatologia, conseguir perceber a imagem, realmente, se há deformações na pele, e, portanto, realmente, num centro de telesaúde e de telemedicina que, efetivamente, se afirme como uma alternativa àquilo que é o processo tradicional. E podes dar mais algum exemplo de utilização de novas tecnologias e tirando, obviamente, partido das pessoas que existem e de outros recursos que possam existir para transformar digitalmente a saúde em Portugal? Existem muitas. Nós, do ponto de vista, por exemplo, da rede de informação da saúde, que no fundo acaba por ser uma intranet à lá
no fundo, da FCCN, não é? Portanto, para o âmbito da saúde, nós temos aí uma série de iniciativas agora que é levar efetivamente aquilo que é a rede de informação de saúde até a casa do utente. Não é? Portanto, ter a possibilidade, ou com um set-top box, ou com alguma ligação e acordo com os operadores, poder disponibilizar não só canais temáticos, mas ao mesmo tempo também uma interação online com aquilo que no fundo são os serviços de saúde e com os serviços que estão a ser disponibilizados neste momento e que alimentam inclusive aplicações, não é? Que no fundo que estão nos hospitais e que estão também de alguma forma central, que no fundo produzem informação que estaria útil em tempo útil se realmente pudesse utilizar esses meios. Quero aproveitar para promover algum serviço que vocês estejam agora a lançar ou que vão lançar em breve? Eu diria que no âmbito da comunicação e no âmbito da rede de informação da saúde, eu falei dos principais serviços, no âmbito também do centro de telesaúde, tudo que no fundo de alguma forma queremos promover, e eu diria que não sei se o país, de alguma forma as universidades terão apostado muito nisso, portanto praticamente um ou outro, no máximo um player de mercado praticamente, e acabou de alguma forma por não conseguir diversificar muito aquilo que eram as necessidades dos utilizadores, mas se forem ao site dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, tem lá para mais de 50 projetos muito disponíveis. Rui, muito obrigado pela entrevista, que eu gostei muito e realmente é muito interessante a aplicação das novas tecnologias com as pessoas na área da saúde e deste muitos exemplos concretos. Muito obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. Obrigado.